um x tendendo ao mesmo 3/5, porém agora tendendo pela esquerda, ou seja, com valores que são um pouquinho menores que 3, tá? Então aqui, pessoal, nesse caso vai ficar o seguinte, ó, vamos lá. Eu vou pôr aqui, ó, o 3 que multiplica valores um pouquinho menores, tá? Em cima, como a gente viu, a gente pode colocar diretamente esse 0,77 aqui, que ele não vai causar nenhuma restrição aqui, né? Então vamos só copiar. Então como em cima vai ficar igual, tá? Eu vou copiar igual tá aqui já, 8,88, porque a gente vai fazer a mesma conta de novo, né? Vai ser o mesmo valor, porque não tem restrição. Como a gente está vendo para a raiz positiva ainda, então vai dar a mesma coisa. O que vai mudar agora é aqui embaixo, né? Como dá zero, nós temos que fazer aqui uma análise um pouquinho diferente, tá bom? Então aqui embaixo, agora é um valor que quando a gente vai pôr aqui, vai ser um pouquinho menor que esse cara aqui. Então como a gente viu, 5x², tá até aqui, ó, 5x², ó. Deixa eu circular para vocês aqui, ó. 5x². O 5x², basicamente, quando a gente colocar esse cara aqui, ó, ele vai ser igual a 3, tá? Então, eu peguei aqui, ó, o raiz quadrada de 3/5, coloquei aqui, vai me dar 3. 3 menos 3 dá 0, beleza. Aí agora é o seguinte, no lugar do 5x² aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse valor, só que agora tendendo pela esquerda, tá? São valores um pouquinho menor do que 0,77. Poderia ser, por exemplo, 0,76. Então, ele vai ser um pouquinho menor que 3. Se ele vai ser um pouquinho menor que 3, vamos fazer o raciocínio aqui, ó. 5x² menos 3. Vamos supor que eu coloque aqui um valor que faça com que isso aqui dê 2,99, tá? Então, vamos lá. Se a gente colocar, por exemplo, o 0,76, vamos fazer aqui, ó, 0,76, que é um pouquinho menor. Ele vai ficar aqui ao quadrado. E depois multiplicar aqui por 5. Vamos ver, ó. Deu um valor menor que 3, tá vendo? E se eu fizer isso aqui, ó, menos o 3, vai dar um valor bem próximo de zero, só que negativo, tá? Por quê? Porque a gente pegou o valor que é um pouquinho menor que 3. E quando fizer essa diferença, vai ficar um valor positivo aqui, menos um valor negativo que é maior. Então, vai dar um valor próximo de zero negativo. Então aqui, ó, vai ser o mesmo raciocínio utilizado aqui em cima. Vai ser um valor que tende a zero, só que agora a gente viu como esse cara que a gente está pegando o valor que tende aqui pela esquerda, ele vai ser um pouquinho menor. Você concorda comigo? Então assim, um pouquinho menor, ele vai ser negativo, porém próximo de zero. Então o que vai acontecer? Quando a gente fizer a divisão de um valor grande por um valor muito pequeno embaixo, porém negativo, isso aqui vai tender para quem? Para menos infinito. Então, a gente tem que se atentar a isso. Mas, assim, ó, é o mesmo valor. É raiz de 3/5 e raiz de 3/5. Por que isso aqui seria importante? Só para vocês entenderem. Por exemplo, vamos supor que a gente fosse desenhar esse gráfico. Aqui, ó, é o x tendendo a raiz de 3/5, só que pela direita, tá? Então, olhando aqui, ó, pela direita. O que acontece com o meu gráfico quando o meu x tende a raiz quadrada de 3/5 pela direita? Pô, a gente viu aqui, ó, ele tende ao mais infinito. Se fosse desenhar o gráfico, qual seria o raciocínio? Então, beleza. Se ele tende aqui pela direita, ele vai para o mais infinito, então ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Porque ele vem de lá para cá, e quando chega aqui ele aproxima. A gente viu que é uma assíntota, e por se tratar de uma assíntota, esse gráfico nunca vai encostar. Ele vai se aproximar cada vez mais, mas nunca vai encostar na assíntota. Então, é para isso que serve, ó. Então, ó, tendendo a raiz quadrada de 3/5 pela direita, o gráfico vai para mais infinito. Beleza. E aqui embaixo,
quando o meu x tende aqui para a raiz de 3/5 pela esquerda, é o contrário, ele vai para o menos infinito. Então a gente teria algo mais ou menos assim, ó. Ele tendendo aqui pela esquerda, e a gente viu que ele vai para o menos infinito. Então é mais ou menos assim, ó. Aqui é mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui. Aí o restante eu não sei ainda como que é, porque precisaria achar o restante. Mas só para ficar, ó, mais ou menos aqui um exemplo, é para isso então que a gente faria dos dois lados, para a gente poder desenhar o gráfico, para a gente entender o que acontece com a nossa função, tanto tendendo pela direita ou pela esquerda. Então, ó, pela direita, o gráfico vem de lá de cima, aí eu não sei o resto ainda, porque eu não tracei a minha acidental horizontal. E aqui embaixo, ó, ele vem lá ele vem tendendo aqui pro raiz de 3/5, só que pela esquerda. E quando isso acontece, pela esquerda, o gráfico tem esse comportamento. Ele vem daqui de baixo e vai para cima. Aí até onde vai a gente não sabe ainda, tá? Mas é para isso que é bom fazer dos dois lados, para quando for fazer gráfico, tá? Então, ó, a gente já viu que a raiz de 3/5 realmente é uma assíntota. Por quê? Porque quando tende aqui, ó, pela direita, vai para o mais infinito. E quando tende pela esquerda, para esse mesmo valor x, ela vai para o menos infinito. E você lembra que a gente viu no começo? Que é essa condição, né? Quando eu me aproximo aqui de um valor x, você viu que o meu gráfico ele tinha esse comportamento aqui, assim, né? Ele fazia o que? Ele estourava, né? A gente tem a assíntota aqui, né? Eita. A gente tem a nossa assíntota. Então o gráfico ele vinha aqui, né? E estourava aqui, ó, lá para o mais infinito. Esse valor aqui era o valor x. Vocês lembram? Então atendeu aqui o nosso requisito. Agora vamos fazer para o valor de x, só que negativo, né? Porque a gente viu que aqui é mais ou menos raiz de 3/5. Então vamos fazer agora pro x negativo. Eu vou apagar aqui então para que possamos continuar. Já volto. Então pessoal, voltando aqui, então a gente acabou de ver que para x positivo é uma assíntota. Então a gente teria realmente essa assíntota aqui, ó. Tá? Vamos ver agora para o x negativo. Então é o mesmo raciocínio, porém agora nós vamos usar aqui, ó, a mesma coisa. Agora nós vamos fazer então aqui para o x negativo. É o mesmo raciocínio, tendendo pela direita e pela esquerda, para entender o comportamento do gráfico. Só que agora com o nosso x aqui negativo, tá? Agora, esse lado aqui, ó, a gente viu que tá ok. Esse x aqui é uma assíntota. Vamos ver agora para esse cara aqui, se ele realmente é uma assíntota vertical também, tá? Então vamos lá. Vou fazer igual a gente fez aqui no outro, tá? Eu não copiei a função, porque a gente tem a função aqui em cima já. Então vamos resolver. Vou passar um traço aqui. Agora, gente, é o mesmo valor, tá? Só que agora é negativo, porque a gente está olhando para o x negativo agora, tá bom? Então vamos lá. No lugar aqui do x em cima, a gente já viu que pode substituir sem problema esse valor aqui no lugar do x, que não vai deixar, que não vai zerar aqui em cima. Então vamos lá. Então fica 3 vezes, cuidado agora, o x está elevado ao quadrado. O que é nosso x? Nosso x é o menos 0,77 agora. Então aqui no lugar do x a gente vai pôr o menos 0,77 ao quadrado, tá? Eita. Ao quadrado mais 4 que multiplica menos vírgula 0,77 menos 0,77 mais 4 dividido. Vamos lá. Aqui, ó, no lugar do x, se a gente pôr o valor positivo ou negativo, o que acontece? Como está ao quadrado, vai ficar positivo, independente. Se eu vier aqui colocar menos 0,77, vou levar ao quadrado,
vai ficar positivo, tá? Então aqui o raciocínio vai ser igual o do para esse caso aqui, quando for aqui embaixo, no denominador. Porque como esse x está ao quadrado, se eu pôr negativo ali vai ficar positivo. Tá? Então vamos lá. Só que agora é aquela análise, né? Tendendo pela direita aqui e depois pela esquerda. Fazendo pela... aqui é menos 1, esqueci de pôr. Fazendo aqui pela direita. O que vai acontecer? Vai dar um valor um pouquinho maior que 3. Então, vamos ter um valor aqui embaixo, próximo de zero, só que positivo, correto? A gente colocou aqui o menos 0,77, elevamos ele ao quadrado, ele ficou positivo. E como ele ficou positivo, nós multiplicamos, tivemos um valor aqui positivo, um pouquinho maior que o menos 3. Então vai dar um valor, na hora que fazer a conta aqui, tipo 3.01 menos 3, vai dar 0.1 positivo. Então valor próximo de zero, só que positivo. Vou fazer aqui embaixo. Só que agora, aqui em cima a gente precisa ficar esperto, a gente não sabe quanto que vai dar isso. Se vai dar um valor positivo ou negativo. Vamos fazer aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, o menos, aqui vai dar positivo, né? Então eu não vou nem colocar esse menos na conta. Eu vou levar ao quadrado direto. 0,77 ao quadrado, certo? Esse cara aqui multiplica o 3. Beleza? Agora mais 4 vezes, agora é menos 0,77, certo? Mais o 4. Positivo em cima, positivo embaixo, né? Então eu vou pôr aqui na frente mesmo. Então a gente tem um valor aqui, ó, positivo, relativamente grande em cima, se comparado com o nosso denominador, que é um valor muito pequeno, próximo de zero, só que positivo. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa divisão, um valor positivo por valor positivo, eu vou ter um valor positivo. Então, se eu dividir qualquer valor por um valor muito próximo de zero, isso aqui vai para o infinito, como a gente já viu. E como está positivo em cima e positivo embaixo, isso aqui vai para o mais infinito. Então, qual que seria aqui o raciocínio? Se a gente tivesse um gráfico aqui, ó, a gente fosse desenhar, quando o meu x tende a esse x aqui, ó, menos raiz de 3/5 pela direita, o meu gráfico ele vai para o mais infinito. Então aqui ele teria mais ou menos esse comportamento, tá? O x tendendo cada vez mais para esse valor e meu gráfico se aproximando cada vez mais dessa assíntota, só que lá para o mais infinito, certo? Então aqui a gente viu também que já atendeu o nosso requisito. Então aqui a gente já mataria realmente essa questão aqui, ó, essa alternativa. Porque tanto com um x positivo como negativo, pelo menos um dos limites laterais foi para o infinito. Então já atenderia o requisito. Mas vamos fazer também agora para o x aqui tendendo pelo lado esquerdo. A gente fez aqui então para o x negativo, tendendo pelo lado direito. Vamos fazer para o mesmo x, só que agora tendendo aqui pelo lado esquerdo, para ver para onde vai a nossa função. Tá? Mas como eu disse, aqui já teria atendido o requisito da nossa questão. Aqui, pessoal, o mesmo raciocínio, tá? Só que agora são valores um pouquinho menores, né? Mas a gente viu aqui em cima, nós podemos tranquilamente pegar esse valor aqui e substituir. Então a gente vai fazer isso para a gente ganhar tempo. E a gente viu que quando a gente coloca esse valor aqui, né, no caso menos, aqui em cima, ele vai nos dar esse valor aqui, ó, 2.698. Então vamos pôr aqui 2.69. Poderia arredondar aqui mais indiferente. Vai, 2.69. Agora nós vamos ter que olhar aqui para baixo, tá? Vamos lá. Nós temos um valor negativo, correto? E a gente viu que temos também aqui embaixo um x ao quadrado. Então, quando eu colocar esse valor negativo no lugar do x, automaticamente ele fica positivo, tá? Então, o sinal aqui, praticamente embaixo, pouco importa,
em outras palavras. Então, vamos olhar o seguinte, o x tendendo para esse valor, só que pela esquerda. Então, é o mesmo raciocínio. Em vez de colocar o 0,77, valores que sejam um pouquinho menores, 0,76, certo? Então, quando eu colocar esse 0,76 aqui, vai dar um valor menor que 3. Um pouquinho menor que 3. Por exemplo, 2,90. 2,90 positivo menos 3, a gente vai ter 0,1, por exemplo, tá? Só um exemplo. Só que negativo. Então, o que acontece? Quando a gente se aproximar cada vez mais aqui, ó, a gente vai pegando valores cada vez mais próximos desse 0,77. Então, por exemplo, 0,769999, tá bem próximo. Então, aqui embaixo nós vamos tender a zero, né? Porque eu vou ficar cada vez mais próximo de 3, só que nunca igual a 3 e menor que ele. Então, quando fizer aqui, ó, esse valor positivo menor menos um valor assim, né, numérico que seja maior que ele, só que negativo, vai me dar um valor próximo de zero, só que negativo. O que a gente aprendeu? Que quando dividimos um valor por um outro valor que se aproxima cada vez mais de zero, isso aqui estoura lá para o infinito. Aí nesse caso, como é um valor positivo dividido por um valor negativo, próximo de zero, isso daqui vai para o menos infinito. Então aqui, ó, se a gente fosse fazer o gráfico aqui, então quando x tende aqui pela esquerda, né, o meu gráfico ele vem aqui, ó, para o menos infinito, tá? Mais ou menos isso, beleza? Esse gráfico aqui para desenhar ele é bem chatinho, tá? Então a gente não vai desenhar ele inteiro aqui, tá? Que é bem complicado. Mas aqui foi o seguinte, então aqui também deu certo, atendeu o requisito que a gente viu no começo do vídeo. Então, tanto o x raiz quadrada de 3/5 positivo e negativo, eles são sim são assíntotas verticais dessa função, como a gente acabou de ver aqui com os cálculos. E então a gente poderia vir aqui sem medo de marcar, sem medo de errar, que a alternativa correta é x igual mais ou menos a raiz quadrada de 3/5, tá? Aí aqui a gente já matou a questão, tá bom? Mas agora aí, como um plus, um bônus para vocês, vamos achar aqui qual é a assíntota horizontal dessa função também. É bem rapidinho, tá? Eu vou apagar aqui e já volto. Então, pessoal, voltando aqui, como que a gente faz então para achar a assíntota horizontal? Como a gente sabe, a assíntota horizontal, fiz de amarelinho aqui para não ficar muito forte, a gente tem alguma coisa mais ou menos nesse estilo aqui, ó. A gente tem alguma coisa mais ou menos nesse estilo. Aqui, o valor y, tá? E como a gente faz para achar esse valor? Vocês lembram que inverte? Se na vertical a gente faz o x tender a um valor para ir para o mais infinito, para achar a horizontal é o contrário. A gente faz tender ao infinito para chegar num valor exato. Mais ou menos isso. Então, para a assíntota horizontal, trabalhamos com limite no infinito. Beleza. E vocês lembram que o que eu passei também no vídeo anterior sobre limites no infinito? Quando trata-se de limite no infinito, o infinito é uma representação de valor muito grande, né? Então ele dá a ideia de algo muito grande. E por ele ter essa característica dele, de um valor grande, ele praticamente acaba anulando os valores que são pequenos, né? Porque infinito a gente não consegue mensurar. Então, os valores menores, eles acabam sendo desprezíveis para esse caso, para essas análises. Então, no vídeo anterior eu disse o seguinte, que quando trata de limite no infinito, deixa eu escrever aqui para vocês entenderem o que é. É isso aqui, a gente tem, é o limite de x quando esse x tende ao infinito, tá? Mais ou menos infinito, no caso aqui, ó. Isso aqui é o limite no infinito.
Então quando a gente pega esse infinito e coloca aqui, ele acaba desprezando outros valores, por ser algo muito grande. Então, vamos usar aquela estratégia para a gente ganhar tempo. Como o limite está no infinito, eu posso olhar em cima no numerador e embaixo no denominador e procurar os valores que possuem o maior grau. Como assim? Os valores que estão acompanhados do x, e desses valores, qual x tem o maior grau. Então a gente vai pegar o maior grau do numerador e o maior grau do denominador. Olhando aqui em cima, qual que é o maior grau? É o x quadrado, porque depois tem um 4x na 1 e aqui não aparece nada, é um x na 0. Então, em cima a gente vai copiar só o 3x quadrado, porque é o valor aqui, ó, que está acompanhando o x de maior grau. E embaixo, o 3 não tem nada. Qual que é o maior grau aqui? É o x quadrado. E quem acompanha ele é o 5. Então a gente copia 5x quadrado. E o resto, Michael? O resto, esquece. Tá? Olha só os dois. E isso para quando o limite está no infinito. Tá bom? Agora ficou fácil. Por quê? A gente tem o x multiplicando aqui em cima e tem o x multiplicando aqui embaixo. X quadrado por x quadrado. Eu posso vir aqui, ó, e cortar. Quanto que fica? Cortei o x quadrado, vai ficar 1. 3 quintos vezes 1 é o próprio 3 quintos. E o limite de uma constante, tá? Vou reescrever aqui, ó, para ficar mais didático. Então, após essa simplificação, ficaria aqui que o x ele tende ao mais ou menos infinito. Aqui ficou fácil. Mais ou menos infinito. De quem? De 3 quintos, porque a gente simplificou ali. De 3 quintos. Isso aqui, ó, é uma constante. Eu não tenho um valor de x aqui, eu não tenho uma variável. Se é uma constante, a gente viu lá em propriedade dos limites, que o limite de constante é a própria constante. Então, a nossa assíntota horizontal vale 3 quintos. Então, esse valor aqui, ó, até por outra cor, esse valor y, ele é igual a 3 quintos. Tá? Então, meu gráfico aqui, ó, quando x, só para vocês, para fechar aqui o raciocínio. Então, quando x tende a raiz quadrada de 3 quintos pela direita, ela vai por mais infinito. E quando o meu x, nesse caso aqui, tá, ele tende para o mais ou menos infinito, então nesse caso aqui, né, indo para o mais infinito. Indo para o mais infinito, o que vai acontecer? Vai se aproximar do 3 quintos. Então aqui em cima ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Tá? Mais ou menos. Ele se aproxima aqui, mas nunca encosta, tá? Nesse y igual a 3 quintos. Aí eu deixo o desafio para vocês, caso vocês queiram desenhar esse gráfico. Mas já vou avisando que é muito complexo, tá? Esse gráfico aqui para desenhar dessa forma. Tá bom? Não recomendo. Mas deu para entender, né, o raciocínio, acredito eu. Então aqui, ó, o limite do x tendendo para o mais infinito, ele se aproxima desse 3 quintos. E aqui também, tá? Ele vai sempre se aproximar aqui desse valor de y aqui igual a 3 quintos. Beleza? Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês aqui é hoje, tá? Então, eu peguei esse exercício aí do livro de cálculo para poder passar esse conteúdo para vocês. A gente viu até um pouquinho mais do que precisava para resolver a questão, justamente para que a gente conseguisse entender todas as variáveis, vamos dizer, né? Então, tanto as verticais, como também as horizontais, e o para que elas servem, o que elas são, como que eu posso fazer o gráfico utilizando elas. Então, a gente vai ver aqui mais para frente, para desenhar alguns gráficos um pouquinho mais complexos, ou só para fazer algum esboço, essas assíntotas, elas ajudam bastante, tá? Então, gente, o que eu tinha para passar aqui para vocês hoje é isso, tá? Espero que tenha ficado claro, que tenha matado aí as dúvidas de vocês. E qualquer coisa que puder ajudar, vocês já sabem que pode contar comigo aí,
tá bom? Então, tudo de bom pra vocês aí, um abraço e um bom final de semana aí.